agrado, Deus está dizendo, eu me agrado que você me busque, eu me agrado que você estude a minha palavra, eu me agrado que você busque me conhecer, saber o que eu gosto, saber o que eu não gosto, me entender. Olha o que diz a Escritura aí, ó. Jeremias 9:23, sim, diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender, em me conhecer, em me buscar, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, três coisas, beneficência, juízo, justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, quando nós buscamos a Ele, amém? Nós também fazemos beneficência, né? Nós também sabemos fazer o bom juízo e a justiça que deve ser feita, amém? Então, o nosso estudo hoje, a busca pelo Senhor, Eu botei aquele quadro lá, volte lá, mano, Pomode, aquele quadro interessante, né? É o que? Michelangelo, né? Michelangelo, o homem, Deus, né? Buscando o homem, né? Naquele relacionamento. Então, nós estamos teologizando, então nós estamos nos relacionando com Deus, buscando relações, nos relacionarmos com o nosso Deus, amém? Aí que nós vamos adquirir intimidade com o nosso Deus. Porque nós só passamos a ter intimidade com alguém quando nós nos relacionamos com esse alguém, quando nós temos o relacionamento contínuo, as portas da amizade se abrem, nós vamos sabendo, né? Eu tenho um relacionamento com o meu pastor, eu sei o que ele gosta, eu sei o que ele não gosta, eu passo a conhecê-lo, mas intimamente, amém? Intimidade. Pode passar, mano Pomode. Na teologia, de forma geral, é a busca, né? Outro texto que eu trouxe aqui, Hebreus 11:6. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Então, sabendo que nós não temos recompensa só lá na glória, mas nós temos recompensa por buscá-lo também nessa terra. Mais adiante. Então, quando nós falamos sobre a questão da teologia, nós também temos dentro da teologia mais geral de se entender a busca de Deus, nós temos a teontologia, quando nós estamos buscando entender a essência de Deus, que é a palavra teontologia, né? A junção de teos, em grego Deus, onto, que é essência, ser, logia, estudo. Então, estudo acerca da essência de Deus. Então, para nós entendermos por que nós vamos conhecer a essência de Deus, é porque Ele se revelou. Se Ele não tivesse se revelado a nós, nós nunca iríamos entender, compreender, e precisamos frisar que é só uma gota no oceano. O que mais vamos receber de revelação é lá na glória, nós vamos vê-lo como Ele é. Mas por enquanto uma gota, mas essa gota no oceano é uma maravilha, sim ou não, igreja? É uma bênção, amém? Então nós falamos da revelação de Deus, então Ele se revelou a nós. E a sua revelação se dá de duas formas, revelação geral e revelação especial. Qual é a revelação geral de Deus? A revelação geral de Deus se dá na natureza, na história e na consciência humana. Na natureza, Salmos 19:1. Está dando para ler aí? Eu estou na frente, meu pastor? Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, quando nós olhamos para a natureza, tá? Obra das mãos do Senhor, então a gente contempla a revelação de um Deus que criou tudo isso. Nós olhamos e dizemos assim, meu Deus, né? Nós olhamos assim, não é possível que isso venha a ter existido de um acaso, né? Alguém com superior, com a sabedoria superior, fez tudo isso aqui com suas mãos. Então nós temos a revelação pela palavra da natureza, a revelação geral de Deus na natureza, Salmo 19:1. Na história, revelação geral de Deus na história. Então eu peguei uma parte da história, e a história bíblica, mas também a história extra-bíblica também mostra a ação de Deus, a atuação, a revelação de Deus. Daniel, no capítulo 4, versículo 37, nós vemos aí a estátua, eu coloquei a estátua de Nabucodonosor, que Daniel tinha dito para ele, olha, presta atenção, você é rei porque Deus te constituiu rei. Olha só, meu pastor, um homem que era um gentil, um ímpio, mas que Daniel diz para ele, seja humilde, porque se você se ensoberbecer, Deus vai te abater. E ele, depois de um ano, esqueceu, meu pastor.
E quando ele esqueceu, ele foi andar no seu jardim suspenso, no palácio, né? E olhou lá, e na Babilônia disse: quem foi que criou isso aqui? Isso aqui tudo fui eu que criei. Eu sou Deus. E o que Deus fez? Abateu ele. O camarada ficou bilé da cuca, ninguém segurou ele mais no reino, e ele foi, como disse o profeta, foi comer capim. Profetizou isso, ele foi comer capim. E aí, quando Deus restaurou a consciência desse homem, ele volta e escreve um edital, aonde eu pego uma parte desse edital, Daniel capítulo 4, verso 37, na história. Ele ficou instituído na história. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Eita glória, chega, me arrepiei todinho agora. É muito forte isso. Então, um rei gentil e um rei ímpio reconhece o Deus de Daniel. Então, a revelação desse Deus na natureza, na história e na consciência. Por que na consciência? Eu tenho que falar, sou até enjoado de falar. Eu fico falando que Deus criou o homem, corpo, alma e espírito, é a dicotomia, Deus criou, e no espírito Deus colocou a consciência. Então o que acontece? Que Deus colocou na consciência, Deus colocou no espírito humano a consciência e a fé. Então o que acontece? Então não adianta, mesmo que o cara ninguém pregou de Deus para ele, mas se ele fizer alguma coisa errada, a consciência acusa ele. Se ele fizer alguma coisa errada, a consciência dele acaba com ele. Ele fica com consciência pesada. Então, há filósofos cristãos que dizem que a consciência é Deus dentro da cabeça do homem. E aí eu peguei uma parte de Romanos, capítulo 2, dá para ver aí? Ficou meio espremidinho ali, mas eu acho que dá para ver. Romanos, capítulo 2, versículos 14 e 15. De fato, quando os gentios que não têm a lei, praticando naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para os mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Quando fala do coração, falando da alma, da consciência. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles. Ora, acusando-os, ora, defendendo-os. Então, a Bíblia nos mostra que o espírito do homem está, Deus fez isso, Deus criou o homem e colocou nele a consciência. Então, por mais que o homem não sirva a Deus, não tenha entregado a sua vida para Jesus, mas a sua consciência pesa. E aí, isso aí é a revelação de Deus na consciência humana. Quem entendeu, diga amém. Amém. Vamos a outra revelação, a revelação especial. É isso? Pode passar, mano, Pombo. A revelação de Deus, a sua revelação especial. Então, nós temos a revelação geral que nós vimos aí, ela é em 3 partes divididas, né? Na natureza, na história, na consciência humana. As revelações especiais vão trazer nada mais, nada menos do que todo o projeto de Deus. Então, em milagres, quando Jesus, né, e até mesmo Deus, na dispensação do Pai, na dispensação do Filho, na dispensação do Espírito Santo, nós vemos que há operação de milagres. E hoje acontecem milagres ainda, irmãos? Sim ou não? Então, por quê? Porque esse Deus, ele opera esses milagres. Então, o mesmo Deus de ontem, né? O mesmo Deus de ontem é o mesmo de hoje, certo? Ele não mudou. Então, revelação especial de Deus nos seus milagres. Deus existe, ele opera milagre. Na profecia, o que é a profecia? É a palavra do grego, profete, falar antes que aconteça. Antes, fetes, falar antes que aconteça. Então, esse Deus, ele conhece, ele sabe o futuro. Então, ninguém pode dizer o futuro, só ele, sim ou não? Amém? É só ele pode revelar. Então, nos revela pela profecia. Olha a revelação da existência desse Deus tão poderoso. Então, em Jesus Cristo. Então, quem conheceu Jesus, ele disse, quem conhece a mim, conhece o Pai. Então, Jesus também revela-nos o Pai. As Escrituras, a palavra de Deus, nos revela, né, a revelação de Deus. Né? E na experiência pessoal, o que é a experiência pessoal? É que você aprendeu que Deus, ele é um Deus tão poderoso, tão imenso, universal, então ele está acima de tudo, ele é grandioso, né? Como dizia um pastor amigo meu, ele enche os céus, enche a terra e ainda sobra Deus.
Então, a experiência pessoal, cada um tem uma experiência pessoal com ele. Ele é poderoso para se revelar de maneira tão íntima e tão pessoal. Você tem a sua revelação, eu tenho a minha, ele tem a dele, cada um tem uma revelação, né, servindo a Deus, que vai contar o seu testemunho. Olha, Deus falou comigo, olha, Deus falou no meu coração, olha, Deus me deu livramento, olha, Deus usou alguém, e eu vim para Jesus por quê? Por causa de quê? De uma experiência pessoal. Então, todo aquele que aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador, ele tem uma experiência pessoal, né, com esse Deus e através de Jesus, tá? Vamos passando aí adiante na questão. Então, a essência de Deus, quem é Deus? Né? Uma pergunta interessante. É o Criador. Nós vemos Gênesis capítulo 1, já mostrando, a Bíblia já mostrando. No princípio criou Deus. Então, preste atenção que a Bíblia, ela revela o Criador. No princípio criou Deus os céus e a terra. Né? Então, quem é Deus? Deus é Espírito. Não é assim que Jesus falou para a mulher samaritana? João capítulo 4, é isso? E versículo 24, Deus é Espírito, né? E importa a Ele que os seus verdadeiros adoradores o adorem Espírito e verdade, porque Deus está buscando os verdadeiros adoradores que adoram Espírito e verdade. E Ele é um só Deus e a primeira pessoa da Trindade. Então a Trindade, ela é revelada a nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então você vê, nós vamos falar também, quando a gente fala de Deus, a gente também fala da Trindade, a gente vai mencionar um pouco da Trindade. Então, ele é a primeira pessoa da Trindade. É o único Deus que se revela em 3 pessoas. Pode passar, mano, para nós. Então, olha essa frase muito interessante. A Bíblia não se esforça em tentar provar a existência de Deus. Você nunca vai olhar para a Bíblia e ver a Bíblia se esmerar, se esforçar em tentar provar para você que Deus existe. Porque como é que a Bíblia faz isso? Naturalmente, Deus existe e pronto, acabou-se. Ela não precisa se bater para provar. Aí, por isso que a gente viu lá o Gênesis 1, né? Como é que você abre o livro, como é que você começa o livro? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então ela não vai se bater para provar que Deus existe. Ela apresenta a existência de Deus naturalmente, sem fazer força. Amém? Pode passar aí. Tá. Então, na sua essência, nós conhecemos os atributos de Deus. Passamos a entender quem Ele é, como Ele é, através dos seus atributos. Pode passar, mano. Os atributos de Deus. Então, o que são atributos? Então, os atributos são propriedades ou qualidades, virtudes ou perfeições próprias de um ser. O termo atributo, no âmbito teológico aplicado a Deus, é uma referência às suas características, qualidades essenciais, que descrevem quem Ele é, o que faz, o que possui. Atributos divinos são as perfeições próprias da essência de Deus. Então, quando nós aprendemos mais um pouco dos atributos de Deus, nós vamos entender melhor a sua essência, como Ele é. Vamos passando. Então, Daniel capítulo 2, verso 19 a 22 diz: então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes, ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Então, o que Daniel está, meu Deus do céu, está falando? Daniel está se referindo aos atributos de Deus. Então você vê que atributos, falar de atributo é invenção nossa, não é invenção de teologia. Surgiu agora. Não, na teologia de Daniel, na busca de Daniel por conhecer a Deus, se relacionar com Deus, ele conhece os atributos de Deus e revela-os na Escritura, no livro que escreveu Daniel. Pode passar. Então, o caráter de Deus, seus atributos.
Nós temos aí os atributos incomunicáveis, eu até citei alguns aqui outra vez, e os comunicáveis, né? Então, incomunicáveis são aqueles que ele não pode compartilhar conosco. Os comunicáveis são aqueles que ele compartilha conosco. Vamos lá. Pode passar. Estou na sua frente, pastor? Não? Houve é por causa do programa que é diferente, né? Aí ele muda um pouco. Mas você pode passar, pode ir passando. Ele dá essa pequena falha aí, tá? Então, olha só. A autoexistência, certo? Autoexistência. João 5,26, olha lá naquele procedimento lá. João 5,26, como eu falei para você, paralelamente, abrindo o texto, tem como fazer lá? Como eu falei para você, olha, João capítulo 5, versículo 26. Deus não precisa de nós, nem do restante da criação para nada. É a fonte absoluta de toda a vida. Logo, nós entendemos, aí vem aquela situação. Sabemos que Deus existe? Sabemos. Mas numa linguagem mais acadêmica, nós usamos esse termo, se referindo à existência dele, autoexistência, e não existência, mas autoexistência, tá? Porque o que a gente entende pelo que existe, né? Esse copo de vidro, ele existe? Existe, né? Mas por que ele existe? Ele existe porque alguém criou ele, fabricou ele, né? Essas cadeiras de plástico, elas existem, mas elas existem por quê? Porque alguém criou ela. Aí a gente diz, e Deus existe? Deus existe, mas existe por quê? Porque alguém criou Deus? Então, aí, quando a gente chega de frente com esse termo, né? Eu estou falando mais aprofundado um pouquinho, tá? Mais um termo acadêmico. Que Deus existe? Existe. Pronto, Deus existe. Mas para você entender, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Então, Deus não precisa de ninguém. Ele é autoexistente. Ele não precisou de ninguém para ele existir, tá? Então, a cadeira existe porque alguém criou, mas Deus existe? Aí a gente vai usar um outro termo. Deus é autoexistente, por quê? Porque ele não precisou de ninguém para ele existir, ninguém criou Deus. Ele é autoexistente para a gente tentar entender ou chegar à compreensão da essência divina. Amém, amados? Amém. A imutabilidade, né? A imutabilidade, Deus é imutável. Deus não muda, é o mesmo ontem, hoje, sempre, eternamente. Malaquias 3,6, o Mano Pombe vai abrir para nós. Então, a imutabilidade vai falar, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. É muito interessante, né? Então, a gente muda, não muda? Então, quando a gente muda, a gente é sujeito a mudar temperamento, forma de pensar, né? Mas Deus não muda. E aí, por ele ser Deus, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e ela se renova a cada manhã. Então, obrigado, Senhor, porque o Senhor não muda, o Senhor é imutável, amém? Ele trabalhou com a sua graça na nossa vida, e ele fala ao povo de Jacó, ao povo de Israel, se eu fosse como um ser humano, né? E eu tenho um outro texto que diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura ele prometeria alguma coisa e deixaria de cumprir? Que ele promete e ele cumpre. Tem um outro texto que vai dizer que ele, ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo, ou seja, ele é imutável, ele não nega a imutabilidade dele, ele continua perfeito, ele continua na sua aliança, na sua parte que ele tem que fazer. A eternidade, então, nós recebemos a eternidade, né, através do sacrifício de Cristo. Nós fomos criados como? Imortais. Né? Nós não haveríamos de morrer. Quando Deus criou o homem, eu posso conjecturar um diálogo entre Deus e Adão, e Deus dizendo, Adão, se você quiser comer, você come. Se você não quiser comer, você não come. Às vezes você quiser passar uns 100 anos sem comer, você não come. Porque o que eu estou fazendo com você é só te dando um prazer aí no Éden. Senhor, qual o prazer? É o prazer de sentir o sabor dos alimentos. Tu vai comer agora todo fruto, tu pode comer de todo fruto. Só não come da árvore do conhecimento do bem e do mal, que aí
o negócio vai pegar. Mas outro fruto você come à vontade. Aí já pensou? Aí Adão indo lá e buscando os frutos, uma uva, comendo, oh, coisa gostosa, sentindo o sabor, uma manga, outra fruta, né? Estou falando das nossas frutas, né? Mas é gostoso ou não é? Uma fruta de época assim, hein? Como é? Um jambo, coisa gostosa, não é? Mas se ele não quisesse comer, ele não comia. Aí conjectura ele perguntando, mas por que, Senhor? Por que o Senhor diz que eu não morro? É porque você é imortal. Aí se você comer a árvore do fruto do conhecimento, aí você morre. Mas as outras, você pode ficar aí e você não morre não. Você é imortal. Aí depois que ele desobedeceu, aí entrou a morte, né? Que é a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Outro assunto a gente vai falar nisso, a gente não está focado nisso, só recitando aqui. Mas ele é eterno e compartilha conosco da eternidade. Deus existe desde a eternidade, significa também a infinitude. Ele não tem começo nem fim, então eternidade é o que não tem começo nem fim. Onipresença, Jeremias 23, 23. Onipresença. Deus está presente em todos os lugares. Porventura, sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e também Deus de longe? Quer dizer, tem um hino aí que diz que ele é Deus de perto e não de longe. Mas a Bíblia diz que ele é Deus de perto e de longe. Né? É Deus de perto e não de longe. Como é que é isso? Não, ele é Deus de perto e Deus de longe. Ele é tanto de perto como ele é de longe. Que isso está falando do quê? Da sua onipresença. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Amém? Lá o texto, lá o slide. Amém. Então, onipresença dele. Amém? Deus está em todos os lugares. Pode passar. Isso aí são o quê? Atributos incomunicáveis. Por que são incomunicáveis? Porque nós não temos isso. Ele não compartilha conosco. Ninguém é autoexistente, ninguém é imutável, ninguém é eterno, ninguém é onipresente. Nós não somos. Entendeu? Nós partilhamos da eternidade porque ele abriu a porta da eternidade para nós usufruirmos também. Tá? Então, onisciência. Ele tem todo o conhecimento. Deus sabe todas as coisas. O conhecimento de Deus é total em todas as áreas do conhecimento. Né? Onipotência, ele tem todo o poder. Deus é aquele que pode todas as coisas. Sabedoria, Deus, ele é, nesse sentido aí, esse atributo, existe o atributo incomunicável sabedoria, no sentido de ele é detentor de todo o conhecimento, certo? Mas existem a outra, que nós vamos ver daqui a pouco, sabedoria, que ela está dentro dos atributos comunicáveis, a única coisa que ele comunica, tá? Por quê? Porque ele pega um pouco ele abre um pouco desse baú e tira um pouco para a gente, né? Deuteronômio 29, 29, as coisas reveladas são para nós, nossos filhos, porém os mistérios são para Deus. Então tem uma parte desse baú que ele pega um pouquinho e diz assim, toma, né? Ele compartilha um pouco dessa sabedoria, tá? Soberania, Deus é soberano e Senhor sobre todas as coisas. Então ele é soberano. O que é soberania? Ele manda, a vontade dele é que permanece, tá? Aí depois você anota os textos, depois você lê o texto, que já está passando um pouco o horário. Pode passar, mano. O atributo comunicável, olha só, amor, Deus é amor, e como eu disse, nós podemos ser amor, 1 João 4,8, Deus é bondade, nós podemos, ele compartilha esse atributo, bondade, a gente pode também ter em nós, sabedoria, a sabedoria que eu falei, né, que é aquele pedaço que ele vai, não somos detentores de todo conhecimento, sabedoria, mas ele compartilha conosco um pouco. Qual é o princípio da sabedoria? Qual é o princípio da sabedoria? O temor ao Senhor. Amém? Dessa sabedoria comunicável. Qual é o princípio da sabedoria? O temor ao Senhor. Né? E qual a continuidade dela? Quem ganha a alma sábio é justiça. Então essa justiça nós também podemos trabalhar com a justiça. Santidade. Deus é santo. Nós podemos ser santo? Podemos ser santo. Né? Nós somos pecadores redimidos. Então, nós podemos ser santos, né? Misericórdia, sentir a miséria de outro, do grego cardia,
Córdia, cardia, coração. Então, sentir a miséria do próximo, do outro, no seu coração. Deus é assim, nós também podemos ser. Efésios 2, 4, 5. Verdadeiro, ele é o pai da verdade, nós agimos com a verdade. O pai da mentira é o diabo. Quem gosta da mentira é filho do diabo, a gente já sabe disso. A paz, o shalom, né, de Deus. A minha paz eu vos entrego, não é assim? A minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então quer dizer, o mundo tem uma paz, uma falsa paz, mas a paz verdadeira vem do Senhor e Ele compartilha conosco esse atributo comunicável. E o perdão, Deus é perdão? Não pede perdão para mim não, que eu não tenho poder de perdoar, eu só Deus. Então esse aí é o perdão comunicável. E pecado? Não, pecado é outra situação. Pecado, só Deus, pecado contra Deus, só Ele perdoa, mas o pecado contra o meu próximo, o meu erro contra o meu próximo, eu errei contra você, me perdoa. A gente tem que perdoar, não é sentimento, é mandamento, amém? Deus nos manda perdoar. Se você não perdoar o teu irmão, né? Senhor, a oração do Pai Nosso, perdoa as minhas falhas, meus pecados, assim como eu perdoo aqueles que têm dívida comigo, aqueles que têm erro comigo. Vamos passar. Bom, aí nós olhamos para Deus em sua essência e nós descobrimos que Deus é espírito. Mas por que na Bíblia a gente vê atividades, designações, comparações, atribuições humanas? As ações e características humanas são utilizadas na Bíblia para representar o ser de Deus. Por exemplo, as tuas mãos não estão encolhidas para que não possa abençoar. E os teus ouvidos não estão agravados para que não possas ouvir. E Deus cheirou e sentiu o cheiro suave, né? O cheiro suave das suas narinas. Das suas narinas saiu fumaça. Mas se Deus é espírito, como é que Deus tem mão? Como é que Deus tem ouvido com a orelha? Não é coisa física, humana? Como é que a gente chama isso? Pode passar lá. A gente chama isso de antropomorfismo. O que é isso? Antropo é ser humano e morfismo é o quê? É transformar, do grego, transformar para o humano. Então, não é que Deus tenha mão, tenha pé, tenha nariz, tenha ouvido, que isso são coisas do ser humano, ele é um espírito. Mas quando ele vai falar conosco, eu ouvi a tua oração, ou eu vou estender a mão para você. Aí a gente pega isso, né, dentro dessa retórica de linguagem chamada antropomorfismo, né? Quase fala em línguas quando vai tentar falar, né? Enrola, trava a língua. Antropomorfismo. Mas isso aí é para a gente compreender. Porque alguém já disse para mim, pastor, Deus não é espírito? Alguém já entrou nessa questão comigo. Mas como é que a Bíblia diz que Deus ele tem olho? Né? Deus ele tem pé, né? Os seus pés, ó, a terra é os céus são o seu trono, mas a terra é os cabelos de seus pés, aonde os cabelos é uma caixinha, que o rei descansava o pé, estava cansado, botava o pé em cima. Então, quer dizer, são apenas retórica de linguagem, antropomorfismo nós chamamos. Amém? Pode passar aí. Agora o nome de Deus, quando nós vamos para o nome de Deus, nós já falamos outra vez aqui, nós tivemos o nome de Deus do diálogo de Deus com Moisés, né? Eu botei um termo em hebraico ali, mas dá para a gente, da direita para a esquerda, né? Nós, ocidentais, escrevemos como? Da onde? Da esquerda para a direita, que a gente chama de frente para trás, né? Quando nós olhamos os orientais, eles escrevem de trás para frente. O livro deles, eles abrem de trás para frente na nossa visão. Então, a ideia que a gente tem o ponto central é Jerusalém. Jerusalém, geograficamente, está construída no centro da terra. Que coisa interessante. Como eu falei, eu ia trazer também umas curiosidades. Então, Jerusalém está no centro da terra. Então, a divisão de Jerusalém de um hemisfério são os orientais, do outro são os ocidentais. Então, quer dizer, é como se Jerusalém estivesse no meio de nós, entre eles e nós. Então, como eles escrevem, eles vêm de lá para cá apontando para Jerusalém. E a gente escreve daqui para lá apontando para Jerusalém. Quem entendeu, diga amém.
Amém. Você entendeu? Então ele falou, o nome dele, Erie Xererie, eu sou o que sou. Falou para. Então, dessa palavra que ele deu para Moisés, o tetragrama apareceu. 4 letras do hebraico, que no grego é o YHWH, e no hebraico, pode passar, mano, Pomde, é o Yud Re Vav Re, é de lá para cá, Yud Re Vav Re, esse Yud Re Vav Re. Então, por que eu estou mostrando o nome? Porque eu vou mostrar uma curiosidade. Então, nós traduzimos como Jeová, que o Yud não tem o J no hebraico, é quando vai latinizar no latim, no lugar do Yud, né, que no grego é o Y, vai ficar o J no lugar. E aí tem gente que se bate, o nome de Deus não é Jeová, é Iruá. Não importa a leitura, se for ler aí do hebraico, é Iruá por causa do significado do Re, o Re tem o significado de A, o Vav de V, Iavé, o Vav também tem significado de U, Iruá, né? Iavé, Jeová, Javé, tudo é o nome de Deus. A questão é só o dialeto, não vai alterar em nada. Pode passar. Igual o João Paulo II, que foi lá na Espanha, aí tinha uma placa lá escrito assim, como é que é bem-vindo em espanhol, pastor? Bienvenido, Juan Pablo. O nome dele não é Juan Pablo, o nome dele é João Paulo. É questão de dialeto, aí muda, né? Então, quando nós falamos do nome de Deus, quando nós falamos do nome de Deus, falamos da essência de Deus, falamos acerca de Deus, acerca da criação, aí nós vamos falar dos cientistas, da ciência. O que é a ciência? É o conhecimento humano. Então, na ciência, há uma divisão, porque tem pessoas que pensam que a ciência só tem cientista do capeta, do diabo, meu pastor, e não tem. Tem cientista de Deus também, né? Então, qual é essa divisão dentro dos cientistas? Existem os cientistas criacionistas e os cientistas evolucionistas. Clica aí para mim, meu mano Pomde. Olha, o que é o criacionista? É aquele cientista que ele baseia os seus achados, as suas pesquisas, na criação, no criacionismo, no Gênesis, na Bíblia, né? É na existência de Deus. E são bem-sucedidos, viu? São mais bem-sucedidos. Os cientistas criacionistas são mais bem-sucedidos que os evolucionistas, tá? Olha, os evolucionistas se baseiam, pode clicar aí, nos achados de quem? Evolucionismo biológico, em Charles Darwin, de que o homem veio da ameba. A ameba virou peixe, o peixe pulou da água. Aí o peixe criou perna, virou réptil, o réptil virou macaco, e o macaco virou homem. Aí isso é uma bagunça tremenda, meu irmão, que até hoje existe o macaco, então como é que é isso? Então, o evolucionismo, os cientistas de evolução, é só teoria, só baseia o seu achado em teoria, mas os bem-sucedidos são os criacionistas. Quem são eles? Isaac Newton, né? Foi um cientista criacionista, Isaac Newton, você vê que ele é bem sucedido. Aquele homem da cabeleira branca que aparece nas fotos com a língua para fora, é de origem judaica ele também, não é? Albert Einstein, né? Também ele é criacionista, ele não é evolucionista, cientista criacionista. E aí, dentro dessas pesquisas dos criacionistas, dos cientistas criacionistas, eles descobriram um negócio interessante. Passa lá, mano, Pomde. Eles descobriram no DNA, eles estavam estudando o DNA humano, e eles descobriram que todo o DNA de todo ser humano da Terra, de todo ser humano, tem um código. Qual é o código do DNA? Todo o DNA, seja branco, preto, vermelho, amarelo, louro, roxo, seja o que for. No DNA deles tem esse código. 56.510, ou 56510. É o código do DNA humano. Que coisa interessante. Aí eu trouxe uma tabela do alfabeto hebraico, são 22 letras do alfabeto hebraico, tá? E eu trouxe a tabela para trazer como eles se basearam, entendeu? Aí eles fizeram pesquisa, foram, o que é esse código? O que é esse código? Eles acharam no alfabeto hebraico. Então, o 5, aperte aí, mano,
Olha, o Re, o 5, na tabela de unidades, as 22 letras do alfabeto hebraico, ela tem a divisão em unidade, dezena e centena, que ela não só tem significado de letra, mas ela tem significado também numeral. Então, ali o Aleph, Bet, o A, B, C, o G, quer dizer A, B, G, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, o Re é o 5, né? O Vav é o 6, o Vav é o V, pode colocar lá, o Vav é o 6. Aí eles foram achando, encontrando. Vai lá de novo, clique. O Re é o 5, repete. E o 10? O 10 é o Iud, né? Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zain, Het, Tet, Iud. É a na 10ª colocação, entra nas dezenas. E aí eles descobriram que, buscando a codificação que é encontrada em todo o DNA humano, eles descobriram uma palavra formada do hebraico. Qual palavra? Deus. Iud, Re, Vav, Re. Quer dizer, Deus escreveu. Oh, aleluia! Escreveu no meu DNA. Quanta honra, papai! No meu DNA tem o nome dele. Oh, aleluia! Dá vontade de voar, aleluia! Oh, glória a Deus! A assinatura dele. Não tem aquele pintor que ele faz aquela pintura bonita e lá embaixo ele faz a assinatura sempre, né, meu pastor? E por que ele ia deixar de fazer a assinatura dele em nós, né? Obrigado, Senhor. Isso é lindo, isso é lindo. E quem descobriu? Os cientistas criacionistas, né? Descobriram isso. Aí a gente tem dentro de são curiosidades. A gente tem dentro dos estudos também o que nós chamamos de numerologia bíblica, porque quando passa para número, a gente tem também, né, no esoterismo e tal, mas isso aí é coisa do capeta. Mas também tem numerologia bíblica. Você sabia disso? Também existe uma numerologia bíblica. Você vê aí a codificação, que coisa tremenda. E na numerologia bíblica, a gente pega o nome de Deus, passa lá, meu mano Pombo, pega o nome de Deus, né? Volta lá. Não está aparecendo aí? Eu vou pedir para o meu pastor somar aqui. Volta lá, clique lá, para aparecer o 5, né? Quanto é que dá aí, meu pastor? Soma aí, porque a numerologia bíblica é assim, você tem que somar todos os números, não, voltando, você tem que somar todos os números, né? Dá 26, tudinho, já somou. Você soma todos os números, só que não pode deixar ficar 2 algarismos, tem que ficar um único algarismo. Então, quando você confere aí, 5 mais 6 mais 5 mais 10, 26. Agora sim, agora passa, mano, como 26. Aí a gente tem que deixar um algarismo. Aí, 26, 2 mais 7, 2 mais 6. Quanto é que dá 2 mais 6? 8. Então, qual é a numerologia bíblica? Qual é o número do nome de Deus? É o 8. É o 8. Isso é interessante. Que o 8, ele é 2 alianças, uma embaixo e outra em cima. Né? É você pegar 2 alianças e botar uma embaixo e uma em cima. Tem um símbolo da eternidade que ele corre na vertical, que ele é um 8 deitado, né? Então, qual é aquela simbologia? Da eternidade, né? Da eternidade. Ele, na horizontal, ele se transforma no símbolo da eternidade, tá? Aí o que foi que eu fiz? Nós não estávamos cantando aqui? Yeshua. Como é o nome de Jesus? Yeshua. Aí alguém diz assim, pastor, o nome de Jesus é Yehoshua. Eu digo, não, o nome de Jesus não é Yehoshua. O nome de Jesus é Josué. Não é Josué. Porque, olha só, Josué é a abreviatura do tetragrama, o Iá. Halel, o que é Halel? Em hebraico, louvemos. Halel, Iá. O que lembra nós aí quando a gente grita aqui? Aleluia! Quer dizer, louvemos ao Senhor. Então, Halel, Iá. Então, o Senhor, Jeová, o tetragrama, Yud, Re, Vav, Re, ele da abreviada fica Iá, né? Iá. Aí, como é Yehoshua, aí é o Yeshua, salvação, mais a abreviatura Iá. Yehoshua, aí fica Deus é salvação. Então, Josué quer dizer Deus é salvação. Mas o anjo falou para Maria, como é que vai ser o nome dele? O nome dele vai ser salvação.
porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quem lembra da conversa? Amém? Tem gente aqui? Quem pode dar um glória aí para Jesus? Amém? Então, ele disse, o nome dele é salvação, é Jesus, Yeshua, é salvação. Só Yeshua é salvação. Aí passa lá, mano. Bora pegar o nome de Yeshua, a numerologia bíblica no nome de Jesus. Eu peguei a mesma tabela, estou na frente do Senhor, estou agoniado, que estou achando que estou na frente. Pode clicar lá, meu amado. Yeshua, Yud, o Shin, o Vav e o Ain, tá? O Yud é 10. Na divisão, o Shin, nas centenas, ele cai nas centenas. Ele é 300. E o Vav, você lembra que é o 6. Olha lá, eu estou mostrando na 6. Está dando para enxergar a tabelinha aqui? Lá atrás está dando para enxergar a tabelinha? Amém. E o Ain, tá? O Ain, que aumenta ser o A também, do hebraico, o Ain. Ele está... Olha lá, ele está no 70, o Ain. Tá na dezena, ele é 70. Então, aqui dá 70, o 6, 310. Mais 10. Aí, me ajuda aí, pastor. Quanto é que dá? Aí, já, o Mano Pombe já apertou lá. 386. Amém? Não tem que ficar só um algarismo? A gente tem que somar. 3. Pode parar aí, Mano Pombe. 3 mais 8 mais 6. Né? Dá o quê? 17. Aí tem que 1 mais 7. Quanto é 1 mais 7? 8. Qual é a numerologia? Qual é o número do nome de Deus? E o número do nome de Jesus, qual é? Não é interessante isso? O mesmo número do nome do Pai dá certo o mesmo nome do Filho. O número 8, tá? Aí eu fiz uma brincadeira. Já que a soma do nome de Jesus dá 386, 386, que tem que ficar só um algarismo claro, aí dá 8, mas antes de somar 3 mais 8 mais 6, eu fiz um negócio. Eu peguei o 3, o 3, o que é que lembra? Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Pode clicar lá, mano. Deus. Aí, logo do lado do 3 tem o 8. O 8 eu vou colocar aí como Jesus. E o 6, o homem foi criado em que dia da semana? No 6º dia. Aí, clica lá, mano. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai Deus se não for por mim. Aí Jesus, entre Deus e o homem, olha, 386. Clique lá, mano, para fazer a... Olha, eu gosto dessa figura aí, ó. O homem vai a Jesus e Jesus o leva dá uma salva de palmas para Jesus aí, vai. Meu Deus do céu. Não é para mim, não, é para Jesus, amém? Eu fico maravilhado com essas curiosidades, essas coisas que estão assim escondidinhas, que parece que Deus vai brincando, igual o pai com o filho. Bora brincar, papai vai esconder, o filhinho vai achar. Aí o papai esconde e o filho vai lá. Vocês já brincaram assim? Já brinquei assim com Samuel. Eu escondo, aí ele vai e ele acha. Né? Imagine o celular. Ele não precisa nem... Ele acha mesmo. Eu escondo o celular, a mãe dele esconde e ele acha o celular. Não sei como é que é isso, que ele consegue, mas ele acha. E aí a gente fica, né? Parece que é um negócio tão de Deus, tão de Deus. Amém? Então, essa revelação aí para nós, já vamos adiante mais um pouquinho. Deixa eu ver se dá para a gente analisar mais um pouquinho aqui. Os nomes de Jeová, os nomes de Deus, são chamados nomes jeovísticos. Quais são eles? Jeová Jireh, Deus proverá. Gênesis 22 e o quê? 44. Deus, Abraão falou para Isaac, meu filho, Deus proverá, né? Deus proverá o cordeiro, amém? Então, esse nome aparece, Jeová Jireh, Deus proverá. Outro, Jeová Shammah, né? Deus está aqui, Deus está perto, Deus está próximo, Deus está sempre perto de nós, como Ezequiel 48 e o 35. Vamos ver mais outro lá. Jeová Raá, né? Jeová Raá ou Roi, tá? Que é
Deus é meu pastor, né? Também pode ser traduzido como Senhor é meu pastor, Deus, Jeová é meu pastor, Adonai Roi Lo Ersá, o Senhor é meu pastor, não me faltará. Vamos passando aí, passe lá. Jeová Nissi, Deus é a minha bandeira. Êxodo 17, 45. Outro nome, Jeová Nissi. Jeová Sabaoth, Jeová Sabaoth, em outra tradução, é o Senhor dos exércitos, tá? Aí está Deus hospeda, Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos. Os anjos, Isaías viu, né? Kadosh, 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 né? Jeová Sabaoth. Aí eles falando, né? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os anjos na visão de Isaías, os serafins na visão de Isaías. Me lembrei aqui. Pode passar, mano. Jeová Rafá, Deus é cura. Rafael, cura de Deus, né? Nosso irmão Rafael, brinco com ele, cura de Deus. Outro, Jeová Shalom, Deus é paz, Juízes 5, 24. Outro, Jeová Sidkeno, que é a palavra, o termo Sidik, é uma letra do hebraico, né? Sidik, aí a gente chama de temudo, ele quase não aparece, aí a gente pode falar direto, Jeová Sidkeno, Deus é minha justiça. Então, os nomes de Deus mostram os seus atributos, e nós estamos, quando conhecemos os nomes pelos quais o povo de Israel foi escrevendo, foi mostrando da sua experiência pessoal, e nos ensina as suas características, o que ele gosta, né? Se ele é Jeová Jireh, eu posso crer que ele é o Deus da providência, ele vai trazer para a nossa casa, amém? Ele é o Deus que está perto. Eu penso num Deus tão grande, está tão longe de mim. Não, é que você se engana, ele está bem perto de você, e quer estar com você nos momentos tão simplórios da vida, né? Você deu um defeito no computador, Deus não vai se envolver com isso não, coloca a mão lá em cima, ora, e Jesus conserta esse negócio aí na hora, amém? Deus, ele pode, eu já fiz isso, já teve computador, estava fazendo trabalho, e o computador estava dando um pane lá, e eu digo, isso aqui não é de Deus não, eu botei a mão em cima, orei, aí eu olhei para o lado, olhei para o outro, eu pensei assim, o pessoal vai dizer, o camarada está doido, coisa tão simples, levar para o técnico, ele fica orando. Não, eu vou orar, porque eu estou entendendo que o meu Deus, ele está comigo, e ele quer participar de cada momento tão simples da minha vida. Quem pode dar glória a Deus? Então ele é o nosso pastor, como ele cuida das ovelhas, ele é a nossa bandeira, quer dizer, é a nossa bandeira que nós levantamos, não levantamos bandeira de A nem B, só de Deus. Ele é a nossa bandeira, ele é o Senhor dos exércitos, ele peleja por nós, ele nos cura, Jeová Rafá, ele nos traz a paz interior que necessitamos, e se houver injustiça contra nós, ele é a nossa justiça, amém? Glória a Deus. Pode passar lá, meu amado, aleluia, glória a Deus. Aí chegamos na Trindade, né? Então Deus se revela em três, mas é um só Deus. Você pode passar. E aí a gente vê Deus em muitos lugares, né? Na palavra de Deus. Nós vemos Deus lá em Gênesis, né? No princípio criou Deus, céus e até o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo, e o Senhor disse, haja luz. Nós vemos três. Jesus vai batizar, e nós vemos os três. Nós vemos o Espírito Santo descer sobre Jesus na forma corpórea de uma pomba. Nós vimos lá que foi ouvida a voz de Deus dizendo, esse é meu filho amado, em quem muito me comprazo, né? Nós vemos na visão, na revelação de Estevão vai ser apedrejado, e Estevão vê, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, como é que ele estava? Ele estava sentado ou em pé? Ele estava em pé. Por quê? Porque o rei, quando ele se sentia um súdito seu, tinha uma atitude honrosa, ele se levantava. Então o Senhor disse para Jesus, assenta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então Jesus sempre sentado à direita do Pai ali.
Mas o que acontece naquele momento? Ele levanta. E aí ele vê quem? Ele vê Deus, ele vê o Filho e o Espírito Santo. Cadê? Aí o contexto diz, e era Estevão cheio do Espírito Santo. Aí nós vemos três. Nós vemos três aonde? Nós vemos três na bênção, Números capítulo 6, versículo 24, 25 e 26, a bênção sacerdotal, Berarra Kohanim, aonde ele diz assim, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Será que é à toa que aparece três? Senhor, 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 Pai, Filho e Espírito Santo. Aí a gente vai para 2 Coríntios 13, a bênção apostólica. Aí o apóstolo Paulo dá a bênção apostólica, aí que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos vocês. Pai, Filho e Espírito. Pelo amor de Deus. Aí o pessoal não... passa lá que eu não vou falar mais nada. Aí a pessoa não quer crer na Trindade, na revelação bíblica. Vai passando a revelação do 3, vai passando. Olha só, o sol. Olha o sol, criação de Deus, é ou não é? Amém? Mas o sol tem luz, o sol tem a luz. Quando a luz toca na gente, o que a gente sente? O calor e o poder. Ele tem poder de queimar. Tem lugares que pelo sol está excessivo, a seca queima. Queima ou não queima? Então, o sol tem luz, calor e poder. Olha aí, o tempo. Mano, Pômede. Lá a matéria. A matéria. Tudo que é matéria. Nós vemos a matéria. Tem o estado sólido, o estado líquido, gasoso. Tem a água no estado sólido, líquido e gasoso, 3, mas é uma, porque a água, quando ela está no estado sólido, deixa de ser H2O? Não. Quando ela está no estado líquido, ela deixa de ser H2O? Não. Quando ela passa para a condensação, que passa do líquido para o gasoso, né? Ela deixa de ser H2O? Não. Por isso que lá em Gênesis diz que o Senhor dividiu as águas embaixo, os mares, e água em cima, no firmamento, as nuvens. É água no estado gasoso. Então, quando elas entram no estado de condensação, o que acontece? A chuva cai, ou seja, ela passou do estado gasoso para o líquido, mas deixou de ser água? É um só, água, mais 3 estados apresentando. O tempo tem passado, presente e futuro, 3. Né? E o espaço? O espaço tem amplitude, extensão e altitude, 3. Tudo no mundo tem 3, nos estudos bíblicos e nos estudos científicos e no estudo secular e qualquer coisa aí fora, tudo é encontrado em 3. O que será? Dá para dar um glória para esse Deus triuno? Amém? Pode passar, meu amado, pode passar. Tá gostoso o horário passando. A trindade ou triunidade, vai passando aí, mano Pômede. O termo trindade, nós sabemos que foi por Teófilo de Antioquia, no 2º século, ele criou esse termo trindade, não está na Bíblia, não se acha. Alguém diz, não existe, porque não tem na Bíblia. Não tem na Bíblia, o termo homem que deu. Mas a revelação da trindade, ela é doutrinária, é doutrina bíblica. Tá? Vai passando aí, mano Pômede, tá? Eles são, Deus existe na forma de uma unidade de 3 pessoas, coiguais, coeternas, coexistentes, Pai, Filho e Espírito Santo, tá? Então, vamos passando lá, esses símbolos aí. Estou preocupado com o horário. Vamos passando aqui rapidinho. Trindade é uma definição. Não, você pode passar aí, a gente já tem uma definição de trindade, tá? Passe aqui para mim, pode passar. Tem uma outra coisa que eu quero mostrar. Os judeus, eles não creem na trindade, tá bom? Só volta aqui, você apertou um pouquinho, só volta, só quero essa frase que está na Bíblia, esse texto, de Deuteronômio 6,4. Do hebraico, eles falam assim, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad, que é o Yud He Vav He, não chamam Yahvé, eles não pronunciam, eles falam Adonai, Senhor meu, no lugar do nome, tá? Aí, o que significa isso? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O que eu quero mostrar para você? É que o Errad, lá no finalzinho, o Errad, esse aqui, ó, Errad, tá? Errad é uma palavra que denota unidade. Unidade.
Que sentido unidade? Passe lá, mano, Pombe. Unidade. Isso apareceu lá. Que é isso aí? O que é isso aí? O que você falou aí? Um cacho de uva. Pois é, a palavra errade não é como o Aleph. Aleph é do alfabeto hebraico. Aleph, que designa, né, particularmente não unidade, tá? Mas Mas a unidade, ela dá conotação do quê? Um cacho de uvas. Mas um cacho de uvas tem quantas? Quantas uvas? Eu digo assim, Deus é Deus. Ele se revelou em 3. Se ele quisesse se revelar em 10, eu recebia. Que ele é Senhor. Mas ele não revelou para mim que é 3, é 10, é 100. Não, se ele tivesse revelado 100, eu recebia. Mas como ele revelou que é só 3, e é um errade, é um errade de 3, um errade, a questão de um cacho de uva. Quem entendeu, diga amém. Amém. Então, basta só analisar, né? Vamos passando. Vou já terminar. Vai passando, mano, Pombe, vai passando, tá? Então, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, Atos 10, 38, o que a gente vê? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Estamos vendo 3 no texto aí, tá? Vamos passando aí. São alguns textos que eu mostro. João 14, 26. Mas aquele Consolador, olha, quem está falando? Jesus. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará, em meu nome vos ensinará, todas as coisas que vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, Jesus está falando que o Pai vai enviar, o Pai vai enviar o Consolador. Pelo amor de Deus, como diz um colega meu, deixa de graça, né? Aí não quer receber a revelação bíblica? Pode passar, meu amado. Não quer entender, né, meu pastor? O mistério do número 3 em tudo, na criação. Tudo que é criado tem 3 características. Passe, mano. Massa, volume, divisibilidade, o que pode ser contado. Pode passar. O volume tem 3 dimensões. Quais são as 3 dimensões do volume? Comprimento, largura, altura. Pode passar, mano. Isso aí é na criação. Vamos dizer que é fora da Bíblia, olha aí. Na Bíblia agora. 1 João capítulo 5, verso 7. Tem 3 testemunhas no céu. 3 testificam no céu. Quem é? O Pai. Quem é a palavra? Jesus. E o Espírito. E esses 3, olha, quem está falando isso? O João, que encostava a cabeça no peito de Jesus. Essa é a primeira carta de João. João, filho de Zebedeu, não é isso, meu pastor? Filho de Zebedeu, encostava a cabeça no peito de Jesus. Olha aí, ele escreveu a primeira carta 5:7, olha o que ele diz. Olha a revelação que ele diz. O Pai, a palavra, que é Jesus, e o Espírito. Esse mesmo João é o que fala no João, Evangelho de Jesus. Fala, no princípio era o verbo. O que é verbo? Palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne lá, mas no versículo abaixo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia! Aí o que ele fecha aí? O Pai, testifica no céu 3, o Pai, a palavra, o Espírito Santo, e esses 3 são... Pode passar lá, mano. Pô. E esses 3 são um, ele está falando. E esses 3 são... Aí mais na frente, pode passar, mano. Pô. Ele continua falando. E 3 são os que testificam. O senhor lembra desse texto, não lembra? E 3 são os que testificam na terra. Eita, tem 3 que testificam no céu e 3 testificam na terra. Que são esses 3? O Espírito, a água e o sangue. Pode continuar. E esses 3 concordam em um. O que concordam? No contexto, tá? É doutrina. Então, quem é que concorda? 3 que testemunham na terra, que concorda na doutrina. Aí segue nessa ordem. O Espírito, a água e o sangue. O que significa isso? Aqui na terra, testificam com o doutrinário. Testificam com o doutrinário. Tá? Então, como eu falei, dispensação do Espírito. Aí o Espírito aparece. Então, o que Jesus disse? Vocês vão pregar
E esse Espírito vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O que acontece quando a pessoa se convence com a pregação do Evangelho pelo poder do Espírito Santo? Ela aceita Jesus. Aceitando Jesus, o que ela deseja? Todo aquele que crê e for batizado, né, é o famoso sine qua non do grego, sem o qual não, quer dizer, não tem, só a regra e exceção é o bandido da cruz, porque ele não teve como viver a doutrina, ele não tinha como viver a doutrina, meu pastor. Mas quem tem a oportunidade de viver a doutrina, quer viver a doutrina. Amém ou não amém? Quer viver a doutrina. Então o que acontece? Então ele diz assim, eu quero fazer o que Jesus fez, eu quero ser batizado. Aí ele vai para água. Essa água aí é do batismo. Aí ele se batiza. Depois que ele se batiza, o que ele está apto a participar? Da mesa da ceia, da comunhão, do sangue. Quem entendeu, diga amém. Amém. Então, porque, meu pastor, é muito interessante, eu já vou fechar, que eu vejo muita gente falando aí, ó, vem para a minha igreja, que aqui na minha igreja não precisa ser batizado nas águas. Então, veja bem, nós olhamos para os apóstolos e vemos que o Senhor institui a Páscoa, eles já eram todos batizados nas águas. Então, existe uma ordem, e essa ordem é doutrinária, e João, ele está esclarecendo e está explicando para nós que ele tem conhecimento da doutrina, que ele ensina a doutrina e que ele vive a doutrina. Eu fui batizado nas águas e depois o Senhor instituiu a ceia. Então, eu me converti pelo Espírito Santo, eu criei que Jesus é o Messias, João. Eu fui para as águas, eu fui batizado, né? E eu batizava também, e aí depois eu fui para a ceia, para o sangue. Ó, esse é meu corpo, que é partido por vós. Este é meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por vós. Então, o apóstolo João, ele está falando aí que esses três testificam na terra e esses três concordam em um, quer dizer, na doutrina. Primeiro, eu aceito Jesus pelo poder do Espírito Santo, me convencendo, eu desço as águas batismais e eu participo da ceia. Fora isso, corre da doutrina. Opa, tocou ali o gongo. A palavra de Deus é imutável, ela não muda. A palavra de Deus não muda, tá? Então, por isso que a mesma doutrina que João está ensinando lá há 2000 anos atrás, é a mesma que está sendo ensinada aqui, a mesma doutrina. Então, ela não muda. A palavra de Deus ela é imutável. A palavra, três coisas, ela é universal. Quer dizer, ela é em todo o globo terrestre. E até se a gente for morar em Marte, também essa palavra permanece, né? O que o Senhor disse? Céu e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E ela é tridimensional. Por que é tridimensional? É sempre mostrando três. Revela três, revela três, revela três. Aí Pedro nega Jesus 3 vezes, aí Jesus vem e faz Pedro quebrar tudo aí 3 vezes, né? Então sempre o 3 vai aparecer. Pode passar, mano. Já vou terminar, amados, tá? Então, resumo bíblico sobre a Trindade. Há um só Deus. Deus é 3 pessoas distintas, cada pessoa plenamente. É Deus, Deus, é só um. Ele se apresenta. Quem já assistiu a Cabana? Gente, ali é Bíblia, meu. Ali é Bíblia. Ali Deus se revela, aquele homem está na cama do hospital em coma. Eu me arrepio todo, olha, confirmação espiritual. Aí aquela senhora forte, né, o pai, mas o senhor é o pai? Mas o conceito que você tem de pai, meu filho, como é que não ia falar com você como pai? Então eu venho como aquela senhorinha que quando teu pai te espancava, eu te dava bolinhos e eu te consolava. Então é muito forte. Quando eu assisti, eu chorava do início ao fim. Eu chorava, chorei, na verdade, assistindo esse filme do início ao fim, né? Então, e aí depois o marceneiro, aí Jesus, aí fala com ele, brinca com ele, bota aquela parte que ele bota o camarada para correr por cima das águas junto com ele, eu chorava. Meu filho estava no lugar daquele homem ali, né? E o Espírito Santo, aquela oriental, então quer dizer, ele quebra, sabe, tudo. O que João vê lá no céu? O que João vê? João tem a visão do trono de Deus,
no mesmo lugar que João tem a visão do trono de Deus, João, que recostava a cabeça no peito de Jesus, ele tem a visão do trono de Deus, ao mesmo tempo ele tem a visão do cordeiro que foi imolado, que também é o leão que vai desatar, né, os 7 selos. Então ele vê Deus no trono, ele vê o cordeiro e leão, e ele vê os 7 olhos, 7 pontas, 7 espíritos enviados sobre todo, até que é o Espírito Santo. Então, quer dizer, ele vê o Pai, vê o Filho, vê o Espírito Santo na revelação ali. Então, passe aí, mano, Pombe, porque nós já queremos ir para casa. Muito obrigado. Muito obrigado aos amados irmãos. Muito obrigado a você que assistiu conosco. Que Jesus abençoe, né? Vai lá no canal da igreja. Não se esqueça de se inscrever, tá bom? Tá aqui? Tá gravando aqui? Aqui. Não esqueça de se inscrever. Se inscreva lá, se inscreva. Dê o joinha lá, tá? Dê o joinha. Ajuda a gente no canal da Assembleia de Deus do Brasil. Que Jesus abençoe. Amém, queridos? Vamos ficar de pé.